Bem, meus amigos, eu gostaria de dizer aos senhores e senhoras que eu estou indignado, como você deve estar também. Nós vivemos no país uma crise econômica, crise política e crise moral. Mas antes de falar sobre isso aí, eu gostaria de citar aqui um fato que aconteceu comigo há uns 10 a 12 anos atrás, quando eu cheguei em casa para almoçar, e minha filha com 6, 7 anos de idade, ela chegou também da escola. E ela chegou triste, chorando. Claro e evidente, a gente como pai vai indagar da criança o que aconteceu para que ela estivesse naquela situação. E ela deu uma explicação para mim. Ela disse para mim que estava triste porque um colega dela lá na escola estava chorando e dizendo que o pai dela estava preso, o pai dela era ladrão. Essa criança, eu não vou dizer o nome, nem também vou dizer o nome do pai, basta dizer para vocês que o pai dela é um político aqui da nossa região. E eu fiquei transtornado, vendo a coragem que esse cidadão teve de assumir um cargo público e cometer suas falcatruas, e de repente, sem pensar que a sequela vai bater naquela criança. Essa sequela vai direto para dentro da casa da pessoa. É uma falta de respeito com a esposa, com os pais, com a família e com os amigos também. Isso é um tipo de coisa que eu acho muito corajosa de um homem fazer. Porque o homem faz, mas ele não pensa nas consequências. Um outro fato que eu gostaria de dizer para os senhores, que infelizmente nós vivemos num país onde, queira ou que não queira, nós somos racistas. Por mais que a gente lute, mas o racismo existe dentro do país. E eu estou falando isso para os senhores porque existe um homem aqui no Brasil que eu tenho muito respeito, é um negro. Um negro que chegou à presidência da Suprema Corte, ou seja, a mais alta autoridade do Poder Judiciário. Eu imagino que esse cidadão deve ter sofrido para chegar a esse cargo. E ver esse homem renunciar, ou seja, o poder não comprou ele. Ele abriu mão do poder, abriu mão do cargo de simplesmente presidente da Suprema Corte. E no discurso de despedida desse cidadão, de renúncia, ele disse o seguinte, que passou a vida toda estudando, levou a vida para botar os bandidos na cadeia. E dizer que hoje está vendo os bandidos elaborando lei para que ele solte. E esse cidadão, no ato de bravura, ele disse, eu renuncio, mas não solto. E renunciou o cargo. Vamos falar da crise moral que nós estamos passando, a crise política e moral. E, claro, evidente, eu teria que falar de quem? Da nossa presidente, a senhora Dilma Rousseff. Essa senhora, até bem pouco tempo atrás, para ser bem sincero, eu tinha pena dela. Pena por quê? Porque ela herdou um governo da mão de uma pessoa que eu não sei como qualificar. É conterrâneo nosso, daqui de Garanhuns, mas eu tenho vergonha de dizer que é meu conterrâneo.
porque foi um homem que prejudicou muito a nossa nação. E ela herdou esse trono. E por que eu tinha pena de Dilma? Eu tinha pena de Dilma porque realmente você herdar um governo totalmente falido não é brincadeira. Mas essa senhora, além de incapaz, ela começou a ser divertido assistir Dilma Rousseff falar. Porque o trocadilho que ela faz, e ela diz coisa com coisa, que termina sendo divertido. A gente assistir essas bobagens dela, né? Esses gafes cometidos por ela. Mas terça-feira, dia 13 de outubro, esse dia está marcado na minha memória. Porque nós estávamos esperando no final de semana que o senhor Eduardo Cunha pedisse o impeachment dessa senhora. Não sei porquê, porque eu vejo cada um na sua. Nós temos presidente, o executivo, temos o legislativo e temos o judiciário. Eu não entendi até agora o porquê que o judiciário interveio, mandando eliminar, pedindo para que não se prolongasse no assunto de impeachment, pedindo isso ao Eduardo Cunha. Bom, e o Eduardo Cunha, na maior cara de pau, no maior cinismo, chega no plenário e diz: eu não vou pedir, porque amanhã vocês estão pedindo na minha cabeça. Por que ele falou isso? Não sei. Eu só sei dizer o seguinte, que quando chegou essa liminar e ele disse que não ia pedir, então a presidente Dilma, que até então estava muito preocupada, fazendo reuniões com o ministro, com autoridades, de repente essa senhora bota a cara no trombone e dá uma entrevista. E dessa vez falando em alto e bom tom. E as palavras dela foram o seguinte: quem dos senhores tem moral, palavra dela, quem dos senhores tem moral para pedir a cassação do meu mandato? Quem dos senhores tem um passado ilibado para tal? Realmente, isso é uma desmoralização do nosso Congresso Nacional. E a gente vê o Congresso calado, diante dessa pergunta que ela fez. Mas eu quero dizer para a senhora, presidente, o Congresso não deu a resposta para a senhora, mas eu vou dar. O Congresso, me parece que são 503 deputados que não tiveram coragem de responder a senhora. Mas eu quero dizer para a senhora, a sua aprovação é de 7,7%. 76% da população querem a senhora fora. E foi justamente essas pessoas que elegeram a senhora. Quem tem o passado ilibado, quem tem condição moral para tal, é o povo. E com certeza a senhora não termina o seu mandato. Porque o povo não vai deixar. Não vai aceitar a sua cara de pau de fazer uma pergunta dessa à população brasileira. Essa falta de respeito. E quero dizer mais uma coisa para a senhora. O que a senhora vem fazendo junto com o PT, de seu Lula, fazendo com que a gente tenha vergonha de ser brasileiro. Mas a senhora se engana. Eu não tenho vergonha de ser brasileiro. Eu me orgulho de ser brasileiro. Eu não me orgulho das pessoas como a senhora e seu Lula que dirigem o nosso país. Meu muito obrigado.